Olá, galera. Hoje nós vamos falar sobre a origem de novas espécies. Primeira parte, na próxima aula, nós vamos falar sobre o segundo momento, sobre outras características. Mas vamos lá iniciar. Então, eu quero iniciar com vocês falando, aliás, perguntando a vocês o seguinte: o conhecimento científico possibilita a criação de novas tecnologias que vão ser úteis à humanidade? O que vocês acham? Deixa aí nos comentários o que você acha dessa pergunta. O conhecimento científico possibilita a criação de novas tecnologias que vão ser úteis à humanidade? Sim? Diga por quê. Não? Justifique também. De um modo geral, a ciência que embasa o pensamento científico atual, e mesmo há alguns anos atrás, ou mesmo há alguns séculos atrás, ela se voltava sempre para a solução de problemas. Então, o pensamento científico é tão confiável quanto a ciência que tem levado à produção de milhares de tecnologias úteis à humanidade. Curas de doenças, vacinas, tratamentos para determinadas doenças, tratamento para determinadas enfermidades que atingem a espécie humana, entre outras possibilidades, certo? Então, nós vemos aqui o seguinte: o conhecimento científico nunca é definitivo. O que isso quer dizer, professor? Quer dizer que o conhecimento científico, ele evolui. O que você imaginava que era uma verdade há 10, 15, 20, 100 anos atrás, hoje já se modificou. Então, isso quer dizer que uma verdade em 2021, em 2030 já vai ser diferente. Por quê? Porque o conhecimento ele é dinâmico. É um ciclo. A partir do momento que você produz mais conhecimento, esse conhecimento ele é empregado em novas tecnologias, e essas tecnologias nos permitem fazer a descoberta de certas coisas, ampliar o conhecimento científico. Então, isso vai ser revertido novamente em uma nova tecnologia. Basta a gente lembrar, por exemplo, da teoria do geocentrismo, que deixou de ser uma verdade para ceder lugar ao heliocentrismo, ou seja, a Terra deixou de ser o centro do universo e o Sol aí passou a ser o centro do sistema solar, certo? Isso mostra justamente essa evolução do conhecimento científico, certo? Então, a ciência por trás do evolucionismo. Vocês estão vendo aqui a questão da evolução, até nós chegarmos hoje aqui de forma bem engraçada, né? A questão do homem aí mexendo no computador. Então, inúmeras descobertas, pessoal, dão base para discutir a origem dos grandes grupos de seres vivos. Particularmente hoje, quando a gente fala do DNA, os estudos ligados à biologia molecular têm contribuído de forma muito grande para a gente descobrir ou, de certa forma, ir preenchendo aquelas lacunas que existiam, por exemplo, na teoria do evolucionismo, certo? Aqui nós vamos ver o seguinte: não há conflitos entre a evolução e a religião. Ora, professor, quer dizer que elas são a mesma coisa? Não. Cada um atua num campo específico. A evolução parte dos princípios científicos, enquanto a religião parte de dogmas que a gente não pode questionar, são verdades absolutas, bem diferente da ciência. Isso não quer dizer que elas o tempo todo caminhem em sentidos opostos ou hajam bifurcações. Muito do que a religião prega, do que a religião diz, a evolução comprova por meio de conhecimento científico. Então, nem sempre, certo? Há conflito entre um e outro. Aqui nós vamos ler o que nós chamamos de árvore filogenética. O que é uma árvore filogenética? Como vocês podem ver aí, é um ramo, certo? Ou tem uma base. Cada um desses galhos, certo? Cada um desses galhos quer dizer que apareceu ou deixou de existir uma determinada característica que deu origem a um novo ramo. Então, vocês podem ver que desde os protistas originais, nós temos várias ramificações, certo? Até nós chegarmos, por exemplo, pássaros, répteis, mamíferos, certo? Anfíbios. Então, isso mostra justamente que esses ramos dentro do processo evolutivo, eles foram surgindo dessa forma, certo? Então, o processo de diversificação da vida perdura até hoje. Quer dizer o que, professor, com isso? Quer dizer que ainda hoje surgem novas espécies. Quer dizer que ainda hoje estão aparecendo novas espécies, certo? Então, uma árvore filogenética está relacionada a um diagrama que ele é ramificado, como vocês estão vendo aí, e que indica relações de parentesco evolutivo.
e também de diferenciação ou de diversificação, certo? É conhecido de vocês essas figurinhas. Aqui nós temos uma imagem mostrando justamente os Pokémons, talvez o mais conhecido de vocês aí seja o que está no meio, né, o Bulbasaur. Mas aí nós vamos falar agora, galera, de espécies, certo? Nós vamos falar de anagênese e de cladogênese. Nós vamos falar que as espécies, elas apresentam diferenças morfológicas, elas apresentam diferenças bioquímicas e, consequentemente, diferenças comportamentais, certo? Professor, o que é mesmo anagênese? Anagênese é um processo em que uma determinada espécie, como vocês bem podem observar aqui, esse pássaro de baixo, ele originou esse outro. É o mesmo, professor? Sim, apareceram novas características, certo? Então, esse pássaro aqui, de certa forma, apresentou novas características, ou por algum processo de mutação genética, ou por algum elemento do ambiente que fez com que isso ocorresse. E nós temos o que nós vamos chamar de cladogênese. O que é isso, professor? Cladogênese nada mais é do que um processo que dá origem a uma nova espécie. Ó, como vocês bem podem ver aqui, essa espécie que está acima, bem acima dessa outra aqui, ó, ela permaneceu. Mas algo ocorreu. Alguma coisa ocorreu, certo? Que fez com que surgisse uma outra espécie. Vocês podem observar aqui visivelmente que, por exemplo, a cauda está maior, a cor da plumagem está mais clara, certo? Então, isso é um processo que nós vamos chamar de cladogênese, que é geralmente quando uma determinada espécie ela se mantém em isolamento geográfico, causando modificações de forma independente entre uma e a outra, certo? Então, anagênese, alterações nas características daquela espécie. Cladogênese, quando surgiu uma nova espécie a partir principalmente do isolamento geográfico. Aqui nós vamos ver dois conceitos do que vinha a ser espécie biológica. De acordo com Linneu, espécie biológica é um conjunto de seres vivos em que os indivíduos eles apresentam grandes semelhanças físicas. A palavrinha aqui chave é semelhança física, morfológica, que apresentam em comum essas características morfológicas, tipo de um determinado grupo, como por exemplo vocês estão vendo aí as zebras. Uma outra característica, aliás, um outro conceito, está relacionado à população de indivíduos, isso, o conceito de espécie biológica, que são capazes de cruzar entre si, que é deixando descendentes mais férteis, aliás, descendentes férteis, em condições naturais. Esse cruzamento tem que ocorrer em condições naturais. E eles devem estar reprodutivamente isolados de indivíduos de outras espécies. Esse é o conceito mais atual de espécie biológica. Só que esse conceito, galera, ele não se aplica nem às bactérias, nem aos vírus. Por que, professor, que não se aplica às bactérias nem aos vírus? Não se aplica às bactérias porque elas se reproduzem de forma sexuada, ou seja, quase como se fosse um processo de clonagem. E não se aplica aos vírus porque os vírus nem são considerados seres vivos, certo? E aí, professor, o que é especiação? Especiação geralmente é causada, como eu já antecipei para vocês, por um processo de cladogênese, ou seja, necessário haver um isolamento geográfico e ainda um isolamento reprodutivo, ou seja, essas duas espécies, elas não podem se cruzar porque senão vão dar origem apenas a outras características e não a uma espécie nova, certo? Um exemplo aqui do que eu acabei de falar, ó, separação geográfica de dois grupos populacionais. Visivelmente, vocês estão vendo características diferentes, ó, né, desse grupo aqui em relação a esse de baixo. Houve uma diversificação gênica, surgem duas novas espécies. Ó. O que ocorreu aqui, professor? Um isolamento reprodutivo e um isolamento geográfico. Houve o quê? Uma diversificação gênica, houve um processo de especiação, ou seja, surgiu uma nova espécie. Aqui nós estamos vendo 3 espécies do mesmo gênero, certo? Isso é o que nós vamos chamar de subespécies, ou seja, do mesmo gênero aí,
Aliás, de uma mesma espécie surgiu subespécies. O que é uma subespécie, professor? Está relacionada à mesma espécie, mas difere em determinadas características. Aqui nós estamos falando do Canis, do gênero Canis. Aí você pode ver, por exemplo, um lobo, um cachorro doméstico e um lobo europeu, certo? É, de certa forma, uma transição para novas espécies biológicas, ou seja, uma subespécie, certo? Temos o que nós vamos chamar de isolamento de habitat. O que isso causa? Causa, por exemplo, o surgimento de espécies que nós podemos cruzar, mas geralmente não são férteis, como, por exemplo, o taiwan, que é uma espécie, aliás, que é um indivíduo estéril, ou seja, ele não tem capacidade de se reproduzir, deixar descendentes. Então, isso, de certa forma, não atende ao conceito mais atual de espécie biológica, que diz que tem que deixar descendentes férteis, certo? Aqui nós vamos ver o isolamento sazonal. Professor, que foto essa daí? Ele está mostrando pólen, ou seja, determinadas plantas e aves, elas não conseguem se reproduzir umas com as outras justamente porque há um isolamento sazonal. Ou seja, por exemplo, no caso das plantas, elas florescem em um determinado período, já outras florescem em outro período. E isso, de certa forma, inviabiliza o processo de reprodução. E esse pavão, professor, o que ele está representando? Nós estamos falando aí do isolamento etológico ou comportamental. O que isso quer dizer? Quer dizer que determinadas espécies não se reproduzem enquanto a corte nupcial não for atendida, certo? Então, isso nós estamos falando de isolamento etológico ou comportamental. E esses cachorrinhos bonitinhos, professor, o que está representando aí? O isolamento mecânico. Vocês estão vendo aí que é praticamente impossível ter uma reprodução entre essas duas espécies. Por quê? Porque, por exemplo, os órgãos reprodutores podem ser diferenciados tanto em animais quanto em plantas. Então, isso nós damos o nome de isolamento mecânico, certo? Um outro tipo aí de conceito que é interessante a gente discutir é o de esterilidade do híbrido. Vocês estão vendo aqui duas éguas, mas que ao cruzar com o jumento, nós vamos ter um indivíduo que nós chamamos de mula, que é um certo tipo de animal que não apresenta a possibilidade de deixar descendentes, ou seja, ele é estéril. Então, isso nós chamamos de esterilidade do híbrido. Quem é o híbrido, professor, aí? A mula. Ou seja, a mula é oriunda do cruzamento da égua com o jumento, certo? E aí, para finalizar, galera, uma ideia bem interessante, que quanto mais tempo se passa desde que ocorreu a diversificação por cladogênese, que originou duas espécies, né, como eu já falei para vocês, maiores serão as diferenças acumuladas entre elas, certo?